Pronto. Tudo ok? Todo mundo me ouvindo? Fala, gente, por favor. Ok, professor. Aqui também apareceu que está gravando. Então vamos lá. Literatura e conceito de texto literário e uso de linguagem. Ok? Maria Eduarda, meu nome. E aí a gente vai ver para o que é. Eu gosto de fazer, principalmente nesse início, né, para conhecer vocês me conhecerem. Vou ficar só olhando aqui para o meu rosto. Fazer perguntas pra gente, vocês se soltando e essas coisas, que é muito importante. E aí, o que é língua, linguagem, texto e contexto comunicativo? Alguém se habilita a responder? Pode ser qualquer um. Texto, que a gente acha mais fácil. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, está gravando. Tá mais de 1 minuto aqui gravando, tudo direitinho. Tá meu rosto, aqui tá dizendo que está minha tela. Texto seria um formato de linguagem? Sim, tá correto. Mais algum corajoso? Já tem uma semana, gente. Vocês não podem mais ser tímidos com vocês. Língua seria que a pessoa usa para se comunicar, tipo gestos, formas de falar, alguma coisa do tipo. Será? Vamos ver. Começar pela língua, né? Língua. São elementos organizados, sons e gestos. Muito bem, eu não sei quem falou, né? Porque eu só escuto a voz, mas parabéns. São esses elementos que são organizados, que vão formar sons e gestos. Ok? E aí, essa língua, ela vai estar dentro da linguagem. E aí vocês vão compreender bem melhor como funcionam esses sons e gestos, ok? Mas antes, vamos lá, né? O que é a língua? A gente tem os 3 tipos: normativa, descritiva e internalizada. A normativa é a forma de expressão de uma classe socialmente mais favorecida. Só um segundo. Aceitar aqui, pronto. Enquanto a descritiva é a forma de expressão heterogênea, mutável, variável, com pequenos índices de regularidade. E a internalizada é um maquinário cerebral que permite ao falante aprender a forma de expressão de seu habitat natural. Então, o que, é que a gente vai ver aí? Se a gente for parar para analisar, a gente está vendo de uma forma que vai subindo, né? Vai crescendo. A internalizada primeiro, depois a descritiva e a normativa. Aí, não entendi, professora, como é que você está vendo isso? Vamos lá. Um maquinário cerebral que permite o falante aprender formas de expressão em seu habitat natural. Quem é que começa o seu cenário de vida linguístico assim? Por exemplo, um bebê. Né? Ele não... Do início, né, ele não fala, ele não sabe o que está acontecendo, mas com o tempo ele vai começando a se permitir a aprender e vai fazendo as expressões, falando tudo o que está à sua volta, né? O que seu pai, a sua mãe fala, o seu habitat natural, e assim ele vai pegando esses sons e gestos e organizando esses elementos para se comunicar, ok? E aí a gente vai crescendo, e aí a gente começa a falar de uma forma heterogênea, mutável, variável, com esses índices de regularidade, que vai variando de região para região, de idade, de estudo, de escolaridade, que aí a gente vai para a forma normativa, que é a expressão de uma classe socialmente mais favorecida, que no caso é nós aqui. Não somos
ricos, não sei se tem alguém aí que vai que, mas a nossa forma de linguagem ela é muito mais favorecida do que o pessoal da descritiva, porque a descritiva você pode sim ser analfabeto e você fala, você sabe, você organiza os elementos, tem sons de gestos e são compreensíveis, certo? Então a gente, por exemplo, se enquadra nessa classe mais favorecida. Ok? Nenhuma dúvida sobre a língua, né? Ok. Aí, linguagem. Capacidade humana de produzir e compreender a língua e outras manifestações. Uma vai estar dentro da outra, tá certo? Disso aqui que a gente viu. De língua, linguagem, texto, contexto comunicativo. Um vai estar adentrando o outro. E aí, se eu consigo produzir esses gestos, esses sons, esses elementos, e eles são compreensíveis, né? Eu tenho a linguagem, certo? E outras manifestações, que no caso não só forma de falar, tá bom? E aí a gente tem, dentro da linguagem, um signo linguístico, que é uma unidade de significação que possui duas faces. O significado e o significante. O significado é sequências de sons que permitem formar uma palavra. E o significante é a própria palavra formada ou um conteúdo. Ok? Então, tipo, quando eu tenho sons, vocalizações que saem da minha boca e elas formam uma palavra, elas têm um significado. Agora, se essa palavra ela já tem formada, ela já é a palavra formada, ou você já pega um conteúdo vindo dessa palavra já pronta, a gente vai ter o significante, ok? Mas isso do significado significante podem ficar tranquilos, tá? Não é tão cobrado, não. É mais para título de conhecimento. E aí, texto. Manifestação linguística de ideias, interpretada pelo interlocutor. Então, se eu tenho elementos organizados que são compreensíveis pelo que é compreensível pela mensagem que é compreensível e essas manifestações são interpretadas pelo interlocutor, eu vou ter um texto, certo? Então, quem falou sobre texto também não estava errado, porque também é isso, certo? Eu tenho essa manifestação linguística de ideias que podem ser em papel ou não, e elas são interpretadas pelo interlocutor. Então, se quem está recebendo a mensagem está compreendendo, o seu texto funcionou, deu certo. Ok? Mesma coisa para a linguagem. Você precisa ter alguém para passar essa informação e ser compreensível para poder estar encaixado na linguagem. E aí, contexto social de comunicação. Se vocês estiverem se perguntando por que eu estou aprendendo isso, não vai ter o que é texto no Enem. Vocês têm que entender do começo para chegar lá no final. A gente não pode começar do meio e querer que todo mundo aprenda. Tá bom? Se você consegue, top. Imagine todo mundo pode pegar o conteúdo assim, do meio para o fim. Ok? E aí, contexto social de comunicação. Por exemplo, essa tirinha aqui, vamos começar pela tirinha. Vem do pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vem do pôr do sol. Não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. No contexto social de comunicação, qual que vocês acreditam ser a função dessa tirinha? E esqueçam o que está escrito aqui em cima. Esqueçam o que está escrito aqui, no caso, persuasão. Qual é a função social de uso dessa tirinha no contexto de comunicação? O que vocês acham?
Humor também. Sobre o capitalismo, muito bem. Deixa eu voltar. Certo, exatamente. É uma questão que fala sobre. É uma tirinha que, além dela ter essa função de humor para você rir, ela também vai ter uma questão de você refletir sobre o capitalismo. A pessoa tá lá vendo o pôr do sol e de repente aparece alguém que quer já comprar. Ok? E aí a gente também tem esse daqui. Deixa eu aceitar aqui. Aí também vai ter essa revista aqui que foi tirada, essa reportagem da revista, que diz assim: Fidel caiu. O que vocês entendem? O que se entende por Fidel caiu? Né? A gente pensa o quê? Que caiu o poder dele, que caiu quem estava do lado dele, né? Que deu tudo errado para ele. Então, quando a gente vai olhar o resto da matéria, calma, foi só um tombo. Ainda assim, a gente olha e fica... Então, foi ele caiu, o poder dele caiu, mas não foi uma queda tão alta, foi uma queda pequena, mas caiu, opa, já é uma coisa boa. Só que aí, quando você vai ler o decorrer da reportagem, é literalmente, ele estava andando, tropeçou e caiu. Então, esse jornalista se aproveitou de um contexto social de comunicação, o fato de ninguém gostar desse cara, dele ser uma pessoa ruim, dele fazer coisas ruins, e persuadir o leitor a ler essa reportagem. E sem mentir, né? Que é muito importante, né? Vamos esquecer que fake news existe por um segundo e vamos dizer que eles têm que falar a verdade. Ok? E a mesma coisa é nessa outra aqui, essa propaganda, né? Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Assistência funerária. A gente entende a graça nessa propaganda, por quê? Porque a gente sabe muito bem do que ele está falando. No contexto social de comunicação, a gente sabe muito bem que ele está falando de uma funerária, de pessoas mortas, e que por isso elas não vão voltar para reclamar. Certo? Isso, uma sátira. Vamos para o próximo slide. E aí a gente vai entrar na teoria de Roman Jakobson, que vai falar sobre contexto, mensagem, emissor, receptor, canal, código e essa tabela. E no caso é tudo que eu falei anteriormente, só que agora organizado, certo? Não sei se vocês lembram de terem visto no ensino médio, mas a maioria consegue lembrar melhor quando vê nesse formato. Ok? Aí vamos entender o que são cada um deles. Opa. O contexto. A gente viu que é contexto social. E então aí... Opa, peraí. Para aceitar aqui. Pronto. A gente sabe o que é contexto, né? A gente viu o contexto social. Agora a gente vai ver o que é contexto na teoria de Roman Jakobson, certo? E que é o que? É a situação, tá bom? Se eu tenho uma situação, algo que está acontecendo, eu tenho um contexto para passar uma mensagem. E essa mensagem é a informação do que aconteceu na situação. Estava vendo duas pessoas brigando. Qual é a situação? Uma briga. E qual a mensagem? O que está acontecendo? Eu vi essa briga. E o porquê que essa briga aconteceu. Por exemplo. E aí eu vou ter um emissor, que é quem vai criar a mensagem, que no caso eu, que estou fazendo a fofoca. E o receptor é o destinatário, para quem eu vou repassar essa informação. O que aconteceu. E para isso eu preciso de um canal. Que o canal é o meio. O meio pelo qual eu vou me comunicar. No nosso caso aqui, qual o meio de comunicação?
O Telegram é o nosso meio de comunicação, mas no caso aqui, agora, o nosso meio de comunicação está sendo o Meet. Tá ok? Não sou não sou fofoqueiro, sou só curioso, né? Sim, o slide ele já está no grupo de linguística. No caso de redação e literatura portuguesa, já está lá. Ok? E aí, voltando aqui para o meio. Nesse caso, esse é o meio de comunicação. Agora, se eu estou conversando com alguém pessoalmente para falar dessa briga que aconteceu lá atrás, meu meio de comunicação é qual? A fala, certo? Só que essa fala, ela precisa ser transmitida por um código, que é o sistema. Qual o sistema da minha fala? A língua portuguesa. Senão, vocês não iriam compreender. Tá ok? E esse código pode ser os gestos, a forma como essa mensagem está sendo passada. Tá bom? Pode ser até por olhar, né? Que a gente às vezes tem aquela amizade que a gente se olha, já sabe o que outro quer dizer. A gente olha pro namorado e só de olhar, os dois já estão se conectando ali dizendo que vamos embora. Certo? Por exemplo. Então, não entendo a diferença. Certo? O meio, como eu vou passar essa mensagem, certo? E o código, o sistema, a forma que eu vou passar. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto, aí aqui a gente vai ter a tabela, que vai definir o contexto primeiro, que eu preciso de um contexto, de uma situação para eu poder passar a mensagem. Eu não posso falar sobre nada. E aí eu vou pegar, tem o emissor, o receptor, que vão passar uma mensagem, se comunicar através de um meio, no caso o meio, que é o canal, e vou usar um código para passar essa mensagem. Tá? Ok. Aqui. E aí, essa teoria, né, do contexto de comunicação, vai ser bem parecido com as nossas funções da linguagem, certo? Por exemplo, contexto tá como função referencial, o emissor como função emotiva, poeta como a mensagem, função conativa com receptor, função fática com o canal e a função metalinguística com o código, certo? Já dizer contexto, estou muito com contexto na cabeça. Podem ficar tranquilos, tá? A gente vai estudar cada uma dessas funções separadinho, função por função, e também figuras de linguagem, a gente vai chegar lá. Provavelmente é a próxima aula, certo? Mas agora eu quero perguntar se vocês lembram de alguma dessas funções. Vocês chegaram a ver, se viram alguma coisa. Para mim ter uma ideia do quanto vocês estão sabendo, para já ver como a gente pode começar. Pode ser a mais recente que vocês lembram, qualquer uma. A função emotiva, por exemplo. O que vocês entendem por função emotiva? Nada? Lembra da conativa? Não mais nada? Foi mais 5 anos terminei o ensino médio. Nunca vi essas funções. Eita. Minha nossa. Ó, tá vendo, gente? Porque a gente precisa começar pelo começo. Além desse pessoal que faz muito tempo, tem gente que nunca nem viu
Eu mesmo no ensino médio passei uns 2 anos sem professor de matemática, mas tem lá 10 no Sigeduc, né? De onde? Não sei. Quem vai mexer com sentimento? Isso. Muito bem, Gabi. A função emotiva, ela tem a função de emocionar, a função primordial, certo? Ah, e não confundam o que é essa função, por exemplo, a função emotiva, ela é o emissor. Mas se alguém lhe perguntar sobre essa função, ela não vai querer saber o que é, ela vai querer saber qual é a função dela, tá certo? E aí ela tem essa função de emocionar, de apelar, que é muito comum em propaganda, em textos publicitários. Por quê? Eles vão tentar pegar essa questão emocional da gente para poder fazer com que a gente compre os produtos. E eles vão fazer muito uso dos verbos no imperativo, que são verbos de ordem. Faça, compre, tá bom? Como a propaganda da Batom. Compre batom. Compre batom, seu filho merece batom. Então, ela vai tentar pegar a sua cabeça assim, tipo, você tem que ter aquilo, você precisa daquilo para ser feliz, tá bom? Contudo, a função emotiva, ela não é só propaganda. Só em ter esses verbos no imperativo já vai estar inserido na sua função emotiva, como uma receita de bolo. Ela não tem a função nenhuma de nos emocionar, mas uma receita, ela está a todo tempo mandando você fazer uma coisa. Mexa tanto, faça tanto, coloque tanto. Então ela também vai ter função emotiva, mesmo que não nos emocione. Então essas funções e as figuras vão nos confundir aí, tá bom? Então não vamos tentar não ser pego nessas pegadinhas aí, ok? E a metalinguagem é poesia de poesia. O que você quer dizer com poesia de poesia? Né? Até hoje lembro dessa propaganda. Porque a metalinguagem, ela é o código explicando o próprio código. O que dá a entender aí? Nada, né? Quando você fala, é o código explicando o próprio código. Mas se eu ler um poema, ele vai estar em formato de poema e vai estar ensinando como se fazer poesia. Que tem, tá, gente? Só não me lembro o autor agora, mas tem. Ele está fazendo uso da função metalinguística, certo? Quando a gente está assistindo um filme e que acontece muito, os protagonistas estão em frente à tela e eles estão vendo o próprio personagem ou a própria história, e de repente a câmera sai da TV, vem para eles e o filme continua. Entendeu? Isso é um código explicando o próprio código. Eu vou tirar uma foto minha, por exemplo, estou tirando uma foto minha, e aí eu vou tirar uma selfie de eu tirando essa foto. É a foto da foto. Então eu vou ter aí um exemplo de função metalinguística. Certo? Deu para compreender? A gente vai ver um de cada vez, certo? Pode ficar tranquilos. Ok. 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 Muito. Eu não consigo ver esse ok assim, não me lembrar da culpa das estrelas. Bom, pronto. Sobre as funções é isso. Ou melhor, da aula de hoje é isso. E aí eu vou passar agora questões para vocês, tá? Eu vou passar o link aqui no Google Forms. E aí depois que vocês responderem as questões, a gente vem para a sala e vamos tirar as dúvidas. Que não serão poucas. Ou talvez seja, vai que, né? Bom, vou pegar aqui o link e botar aqui no chat e vocês respondem. E eu vou dar um tempo para vocês responderem e a gente volta. E se tiver com algum erro, alguma coisa, essa é a primeira vez
eu fiz um link no Google Forms. Não tem nem o nome de vocês, não tem nem para colocar o nome de vocês ainda. É mais para mim e desenvolvê-lo, tá certo? Eu aprendi a mexer na tela. E aí, mas os outros alunos conseguiram responder, só que a questão 2, ela não está em ordem, tá? O ABC. Isso confundiu eles. Então, vamos sair dessa caixinha, vamos pensar fora, tá certo? Nem sempre vai estar na ordem. E não vamos deixar isso interferir, ok? Enviando aí o link. E aí vocês podem marcar, responder. Se tiver algum problema, vocês falam aqui comigo. Alguma dúvida, fica pro final. E aí, se algum problema técnico, aí fala aqui também. Eu vou desligar aqui meu microfone para não atrapalhar. Vou responder agora, tá? Primeiramente, pessoal, parabéns aí pelo tempo, tá? Responderam bem rápido. Mas acho que eram às 11 horas, 2 minutos depois. Já tinham respondido, é assim mesmo, né? É menos de 3 minutos para cada questão. Importante, Paula, que você acertou no seu coração. Vamos esperar aí mais 2 minutinhos. Ver se mais alguém. O pessoal saiu, acho que saiu para responder. Ou saiu por causa da hora, não sei. Na primeira. Teve dificuldade, certo. Parabéns pelo tempo, né, de resposta aí. Foi bem rápidos, né, considerando o tempo que vocês têm no Enem. Vamos esperar aí mais uns 2 minutos, ver se mais alguém aparece, que o pessoal saiu. Acho que foi para responder, né? Porque. Ou pelo horário. A primeira aula tentaram me enganar, dizendo que a aula era até 11 horas. Porque tem lá no horário 10 às 11, e aí a gente achou que ia encerrar realmente de 11. Aí vai que a pessoa foi embora, né? Ah, Paulo, o importante é que você acertou no seu coração. Fazendo o que aqui, Larissa? Podem estar dormindo. Sim, sim.
Entendi. Dessa vez você acertou, então, né? Acertou. Não sei se acertou da outra vez. Mas agora você acertou as duas, então, né? Tem que saber. Né? Se tava no tal, tem que saber. Tem mais alguém fazendo, gente? O pessoal que respondeu. Ficou alguma dúvida? Antes de a gente partir para esclarecer o porquê que aquela era a resposta correta, vocês têm em mente, tipo, entendi nada, vi que a tal resposta era essa e não concordo. Ou não entendi o porquê que é essa ainda. Li e reli de novo e não entendi porque a 2 é essa aqui. Ou no final, depois de ler. Sim. Dá para ouvir, professora? Dá. Na questão 1 eu respondi certo, mas eu não consegui compreender ainda a relação da imagem com o texto. Sim, entendi. Ok. Certo. Vamos para as questões. Vou apresentar aqui de novo até apresentar, no caso. Já está apresentando. Tá todo mundo vendo a pergunta, né? A primeira. Tá pequeno, não sei se dá para aumentar. Se ninguém reclamou é porque estão vendo, então. Vamos lá. Primeira questão, né? Cumprir prazos é uma obra-prima. Se vocês também souberem responder, tipo, professora, eu entendi que a imagem tá ligada. Tipo, respondeu o coleguinha. Eu entendi que essa daqui, a imagem está relacionada por causa disso. Não fiquem calados, tá? Não esperem só por mim. Ok? Quem sabe vocês me fazem ver até de outra forma. Né? Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução dos livros acarreta multa, gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. Okay? Aí o enunciado. Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do sistema da biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominante socializadora, sedutora, estética, educativa ou contemplativa. Qual é a correta? Foi só pela educativa. Esse caso, sendo só pela educativa já, ajudava, mas tomem cuidado, tá? Não deixem de ler o resto das questões no Enem. Em quarto todinho. É o quê? É o que eu não escutei. Pra que esse pau? Pra que esse pau? E aí? Pra que essa vara aí? Sim, quem foi em
em educativa, né? Só pela educativa, pelo contextual. Por que que não foi em socializadora? Porque essa imagem, né, a imagem, ela está contribuindo para a popularização da arte, ok? Por que não seria ela? Por conta do enunciado, já que ele está tratando que as pessoas estão atrasando na devolução do livro. Muito bem. Exatamente. O enunciado está perguntando a finalidade comunicativa do gênero no contexto específico e da biblioteca. Né? Ela não tem essa função. Não é popularizar a arte, não é explicar sobre ela e nem mostrar. Mesmo que não seja de conhecimento geral, todo mundo veja a arte, mas nesse caso não é a função dela, pelo contrário, é que se devolvam os livros. Agora, o que essa imagem tem a ver com essa devolução dos livros? Vamos ajudar o nosso coleguinha? Eu sei que vocês sabem. O que tem na imagem? A questão do tempo. Do tempo, o que mais? Tem mais interpretação. Tá desorganizado? Tá. Por quê? Pelo formato dos relógios caídos, derretidos, né? Isso vai dar uma ideia a ideia, no caso, é que dê uma ideia de atraso, ok? É nisso que a linguagem verbal e não verbal vão estar interligadas, ok? Em relação ao atraso de entrega dos livros, os relógios estão derretendo porque você não está prestando atenção que está na hora de devolver. E isso fica ainda mais claro que é sobre o comportamento dos usuários no enunciado, quando ele diz o sistema da biblioteca da UFG. Ok? Eu não entendi. O quê? Mas agora faz sentido. Ah, tá, agora entendeu. Ok. Alguém não entendeu? Ângela, o Voltes foi de quê? Eu respondi essa questão só pelo enunciado mesmo. Sim. Eu não entendi da imagem. Não deu para ler. Deu para entender. Ficou alguma dúvida sobre essa questão? A gente ir para a próxima. Pode ir para a próxima. Perfeito. Vamos lá. Essa daqui é o que o pessoal fica em mais dúvida, principalmente por causa dessa questão C aqui, que ela tá em negrito. Eu adoro pegar assim. Aí o pessoal vai lá e bota C. Ah, deve ser essa tá em negrito aqui, ó. A professora foi besta. Mas qual foi a alternativa que vocês mais marcaram na questão 2? Diversidade étnica, né? Certo. Bota aí no chat qual foi que vocês... Peraí. Não digam a certa. A maioria do pessoal erra. E aí, no final, descobre qual que é a certa, tá? Deu qual que vocês marcaram. Eu marquei a D. A D. Marquei D. Ah, vocês que marcaram outras alternativas, ainda acham que é essa outra alternativa ou só pela leitura entendeu? Por que não é? Deu pra entender? Qual foi a pergunta, professora? Qual foi que você marcou? Marquei a A, e agora eu botei a B. Pronto. Foi a A. Não, vamos dizer que você marcou B. Você ainda acha que é a B, entendeu? Digamos assim, entendeu? Você não entendeu por que é a, ainda acha que a sua alternativa está correta? Foi essa a minha pergunta. Não, eu acho que a primeira está correta.
textos todos na sua história. Certo. Eu não entendi ainda. A Gabi foi na D, certo. Pronto. Vamos ler e entender o porquê. Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações... mandinga, tá? Tem gente que leu mendiga, é mandinga. Em outras turmas. Os portugueses davam a costa ocidental da África, né? Essa era a denominação que eles davam. E a palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. Ok? E que eles davam indicação de ouro sobre a existência, de ouro na região. Em idioma nativo, Mendig designava a terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. No texto, evidencia-se a construção do significado da palavra mandinga resulta em um contexto sócio-histórico. Por que não é diversidade étnica? Porque no texto, ele não fala em momento nenhum sobre essa diversidade. A gente tem aí dois povos, os africanos e os lusitanos. Quem são os lusitanos? Quem sabe dizer? Ninguém sabe? Pronto. Tudo bem, os portugueses. Principalmente aqueles mais religiosos, mais radicais. Né? São sempre mais radicais que dão essas ideias de querer julgar os outros povos, né? E suas crenças. Então diziam logo que eles eram bruxos, etc. E aí, vocês veem nesse texto falando sobre a diversidade étnica dos lusitanos, do povo português? Não, porque já é uma coisa sobreentendida, né? Sim, a gente entende. Mas isso está evidenciado aqui, ó, evidencia-se no texto? Não. Pois é. Aí a D, né? Clara D. Tem grande potencial. Apropriação religiosa. Eles estão se apropriando da religião alheia? Não. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o contrário, na verdade, eles estão julgando, né? Julgando, A deles acertam lá, apontando o dedo. Exatamente. E aí, seguindo a mesma lógica da diversidade étnica, o contraste cultural. Por que não tem esse contraste? Porque só fala apenas de uma religião, certo? De uma cultura. A outra está subentendida, mas não é claro, não está evidenciado no texto. E aí a gente pode ficar em dúvida de descoberta geográfica e contexto sócio-histórico. Contudo, a única coisa que tem de descoberta geográfica aqui é que eles davam indicação de ouro na região. Certo? Só isso. Enquanto o resto de todo o texto, ele dá o contexto histórico-social. Tá certo? Que é o contexto pelo qual os africanos passavam por simplesmente terem as suas crenças, por simplesmente existirem, e eles moram ali. Então, eles sabem muito bem onde tem ouro, porque é lá onde eles moram. Então, um contexto social e histórico que está totalmente claro no texto e que vai evidenciar o significado dessa palavra. Deu para entender? Deu sim. Professora, eu marquei a D porque eu considerei essa parte de considerarem eles bruxas ou africanos, sabe? Aí eu fiquei, Sim. Deve ser isso, por causa dessa parte. Não, entendi. Mas você entendeu que para ser apropriação religiosa eles teriam que querer se apropriar, tipo,
tem que querer ser como se quiser ser dessa religião e não apontar o dedo. Entendeu? Entendi, é porque eu achava que a apropriação seria eles colocarem um rótulo naquilo que eles estavam fazendo. Como chamar Sim. eles de bruxo. Entendi. Agora eu percebi que não é isso. Entendi. Pronto, tá vendo como palavras assim que a gente nem imagina, conceitos chaves de questões de discurso hoje em dia, de causas, estão interligadas às questões, né? Tanto que é por isso que eu falei a vocês, lá na frente a gente vai ver a literatura contemporânea, né? Porque a gente vai pegar muita questão contemporânea de causas sociais para inserir nas questões. Okay? Então, tipo, um conceito que parece besta, que a gente não vai atrás de saber o que é apropriação religiosa, apropriação cultural, e a gente não vai atrás porque nunca interferiu na gente, né? E aí ele vai ter essa relevância aí. E eu acho que a gente vê, não é o que tem uma matéria específica para isso, mas a gente tem o fundamental religião, e aí a gente vai para filosofia, sociologia, né, no ensino médio, e aí é nisso que a gente tem que aprender. Mas também às vezes a gente não tem professor na escola. Acontece. Fazer o quê? Alguma dúvida? Da aula de hoje? Não. Tudo certo. Perfeito.